Boa noite, senhoras e senhores vereadores, caros internautas e a todos aqui presentes nessa plenária. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo a mão do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis presentes para esta sessão. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, boa noite, senhora e senhores vereadores, boa noite aos funcionários desta casa, Dr. Carlos, nosso assessor jurídico, aos internautas que nos assistem e a todos os presentes. Lista de presença dos vereadores, 38ª sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Iguapiara, em 17 de novembro de 2015. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a essa 38ª sessão ordinária. Solicito do vereador José Flávio de Freitas para que faça a leitura da Bíblia em atendimento à resolução 03/2007. Boa noite, senhor presidente, senhor primeiro secretário, segundo secretário, a todos os nobres colegas, a todos os que nos assistem via internet, a todo o plenário e na pessoa do Francisco Pássaro Neto, ex-vereador, presidente desta casa, cumprimento a todos no plenário. Morte do profeta desconhecido. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. E o que ele dissera ao rei, o pai disse-lhes: por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus, vindo de Judá. Ao partir, ele disse aos seus filhos: selai o meu jumento. Tendo eles selado, montou nele o profeta e partiu em busca do homem de Deus. Encontrou-o sentado ao pé de um terebinto e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa. Não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença sob a proteção de Deus Nosso Senhor, iniciamos nosso trabalho. Está aberto a 38ª sessão ordinária desta casa. Sala das sessões em 17 de novembro de 2015. Antes de passarmos para a ordem do dia, peçamos que nós façamos um minuto de silêncio, neste momento. Ficamos em pé e façamos um minuto de silêncio em memória de duas pessoas, que faleceram neste final de semana, agora, praticamente nesta semana, Nós, duas pessoas, e que eu acho que é pessoas importantes para o nosso município, que é de Iguapiara, que é a pessoa da dona Geralda
aos 102 anos, e o companheiro também, Gisiel. Obrigado a todos. Seguindo, indago aos nobres colegas se há necessidade da leitura da 37ª sessão ordinária, realizado no dia 10 de novembro de 2015. Sendo dispensada a leitura, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo ninguém ao contrário, eu declaro aprovada por todos os edis presentes a ata da 37ª sessão. Solicito do secretário a leitura das indicações protocoladas nesta casa. Da indicação número 062/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: para que providencie, com a maior brevidade possível, sinalização, indicando que há uma depressão no asfalto próximo à entrada do bairro Motinhas, devido a um enorme buraco que se abriu na beira do asfalto, muito provavelmente um formigueiro, o qual já foi tapado com pedras várias vezes. Ocorre que agora a pista está afundando de um lado para o outro, tornando aquele local perigoso, onde fatalmente acontecerá acidente se continuar afundando do jeito que está. Solicito ainda que, após a devida sinalização com placas indicativas, que sejam tomadas providências cabíveis necessárias para sanar o problema em questão. Da justificativa: tal pedido se faz necessário, pois trafego por aquela estrada diariamente e tenho acompanhado a evolução do pontual problema, ora em pauta, ocasionado devido às chuvas e à ação das formigas, e que atualmente vem se agravando ainda mais com o afundamento da pista, que está passando de uma extremidade à outra, o qual traz perigo iminente de acidente devido à grande depressão já existente. Guapiara, 16 de novembro de 2015. Antônio Marcos da Silva, vereador. Da indicação número 063/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: para que providencie com a maior brevidade possível melhorias tais como cortar e cascalhar a estrada rural do bairro Alecrim, que vai até a propriedade da família do senhor Carmo Domingues. Da justificativa: tal pedido se faz necessário, pois em visita aos moradores do aludido bairro,
pude constatar que com as fortes chuvas dos últimos dias surgiu várias valas e buracos no meio da estrada. Vale ressaltar que se trata de uma estrada por onde se transporta alunos escolares. Guapiara, 16 de novembro de 2015. Antônio Marcos da Silva, vereador. A indicação número 064/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal os seguintes pedidos de providência: para que providencie com a maior brevidade possível melhorias na estrada rural que se inicia na Rua Brasil e termina na Estrada Velha da Minercal, no bairro Macedo de Cima, passando pelas propriedades do senhor Davi Professor e irmãos, Cláudia Açoeiro, Carlos Aristides, Moisés, família Colhasse, entre outros. A justificativa: tal pedido se faz necessário, pois em visita aos moradores do aludido bairro, pude constatar que com as fortes chuvas dos últimos dias, a estrada ficou intransitável. Vale ressaltar que se trata de uma estrada por onde se transporta alunos escolares. Guapiara, 16 de novembro de 2015. Antônio Marcos da Silva, vereador. Da indicação número 065/2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto do artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: para que providencie com a maior brevidade possível melhorias nas ruas da Vila São José, bairro CDHU, em especial na rua Rui José Ribeiro, onde foi retirado várias lajotas do calçamento e não foi colocado de volta, impedindo o trânsito naquela localidade, mais precisamente próximo à casa do senhor Pedro Padeiro. E também na rua Itapetininga, que contém várias lajotas soltas. Solicito ainda que seja feita a roçada e capinagem nas calçadas do bairro que estão com o mato muito alto. Da justificativa: tal pedido se faz necessário, pois em visita aos moradores do aludido bairro, pude constatar que algumas ruas estão com muitas lajotas soltas, e próximo à casa do senhor Pedro Padeiro, foi retirado várias lajotas da rua para fazer ligação de água, e largaram tudo empilhado no meio da rua, tornando o trânsito de veículo impraticável naquela localidade. Quanto à limpeza das calçadas, pude constatar que o mato está muito alto em algumas ruas, necessitando de uma limpeza urgente. Guapiara, 16 de novembro de 2015, Antônio Marcos da Silva, vereador. A indicação número 066/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: para que seja recolocada uma linha de tubos no bairro Alecrim, na Estrada Mestre, depois da propriedade do senhor Dirceu Domingues, indo para a propriedade do senhor Carmelino Domingues de Almeida. Da justificativa: tal pedido se faz necessário, visto que com as constantes chuvas neste período do ano, torna-se intransitável nessa estrada, a qual é usada pelas conduções que trafegam com alunos, deslocando-os de suas residências até as escolas, e com essas dificuldades, o transporte escolar acaba não acontecendo. Guapiara, 16 de novembro de 2015, Edson de Almeida Santana, vereador. Da indicação número 067/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto do artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o pedido de providências para que seja chamada a ponte que liga o bairro Paz e Alecrim, estrada que dá
a propriedade do senhor Aristides Paz, João Severino e Dirceu Domingues, e propriedades adjacentes à Juva. O pedido se faz necessário que esta ponte, visto esta ponte ser de passagem grandes fluxos de caminhões, onde estes escoam suas mercadorias, e pelo tempo ela encontra-se já bastante desgastada, tendo de uma ou outra virar, causando assim a interdição da mesma, dificultando a passagem de autos e de pedestres que ali fazem uso da mesma. Guapiara, São Paulo, 16 de novembro de 2015. Edson de Almeida Santana, vereador. A indicação número 068/2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do regimento interno desta Casa, propõe que após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: para que sejam instalados rede de tubulação no bairro Paz, onde se dá acesso à residência do senhor Davi Laurindo e outras 5 famílias que ali residem. Da justificativa: tal pedido se faz necessário, visto que a tubulação ali existente está em mau estado de conservação e tubos quebrados, não dando vazão das águas que por ali deveriam ser escoadas, causando assim poças d'água imensas, atrapalhando o acesso de quem vai fazer visitas à gruta ali existente, e com que até mesmo automóveis e caminhões tenham dificuldade de transitarem, quem dirá os pedestres. Guapiara, São Paulo, 16 de novembro de 2015, Edson de Almeida Santana, vereador. Após a leitura das indicações, comunico que as mesmas serão encaminhadas ao Executivo Municipal para devidas providências. Solicito do secretário a leitura de moção de pesar número 024/2015, de autoria de todos os vereadores desta Casa. Moção de pesar número 024/2015, de autoria de todos os vereadores. Assunto: moção de pesar pelo falecimento da senhora Geralda Domingues da Cruz. Excelentíssimos senhores vereadores, nesta semana faleceu neste município a senhora Geralda Domingos da Cruz, uma das pessoas mais idosas desse município. Já havia ultrapassado o seu centenário, tronco de uma grande família, pessoa admirada e respeitada, que certamente fará falta entre nós. Foi um grande exemplo de dignidade, honradez, respeitada e admirada por todos, uma vez que deixou um grande legado para aqueles que tiveram o privilégio de conviver ao seu redor. Dedicamos esta moção de pesar a seus familiares, enlutada e consternada com a irreparável perda de seu ente querido, rogando ao Deus Supremo que conforte-os, sendo que este colegiado, que representa a vontade popular, não poderia deixar de registrar e enviar publicamente nossas sinceras condolências e pesar à família da saudosa Dona Geralda Domingues da Cruz. Guapiara, em 17 de novembro de 2015. José Maria Pereira da Cruz, vereador. Durvalino Sabino da Costa, vereador. Isaías de Oliveira Queiroz, vereador. Gilberto Carlos de Lima, vereador. Maria Correia Col, vereadora. Edson de Almeida Santana, vereador. Antônio Marcos da Silva, vereador. João Egídio Mendonça Teixeira, vereador. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. José Flávio de Freitas, vereador. Flávio Rodrigues, vereador. Após a leitura da moção, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovada por todos e diz presente a moção.
Solicito do secretário a leitura da moção de pesar 025/2015, de autoria de todos os vereadores. Moção de pesar número 025/2015, de autoria de todos os vereadores. Assunto: moção de pesar pelo falecimento do senhor Gesiel Antunes de Lima. Excelentíssimos senhores vereadores, é com imenso pesar que os vereadores que compõem esta Casa Legislativa, neste momento de luto e tristeza, vêm a público externar as mais sinceras condolências à família do senhor Gesiel Antunes de Lima, que faleceu no dia de ontem. Comerciante de grande tradição neste município, era respeitado e muito conhecido em seu meio, diante do longo tempo que dedicou às suas atividades comerciais, sempre pautada pela honestidade, dignidade e honra. Assim sendo, todos os membros desta casa oferecem os sinceros pesares, sentimentos e condolência a todos os seus familiares que certamente sentiram esta perda irreparável. Guapiara, em 17 de novembro de 2015. José Maria Pereira da Cruz, vereador. Durvalino Sabino da Costa, vereador. Isaías de Oliveira Queiroz, vereador. Gilberto Carlos de Lima, vereador. Maria Correia Col, vereadora. Edson de Almeida Santana, vereador. Antônio Marcos da Silva, vereador. João Egídio Mendonça Teixeira, vereador. Alexandre Martins de Oliveira, vereador. José Flávio de Fleitas, vereador. Flávio Rodrigues, vereador. Após a leitura, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo contrário, eu declaro aprovada por todos os edis presentes. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal 025/2015, de autoria do vereador João Egídio Mendonça Teixeira. Projeto legislativo de lei municipal número 025, de 4 de novembro de 2015, de autoria do vereador João Egídio Mendonça Teixeira, que dispõe sobre o horário de funcionamento dos bares, lanchonetes, danceterias, boates, clubes e demais estabelecimentos comerciais similares no município de Guapiara e da outras providências correlatas. Jorge Sabino da Costa, prefeito municipal de Guapiara, estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ele sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Fica fixado no âmbito do município de Guapiara como horário máximo permitido para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais que exploram a atividade de bar, danceterias, lanchonete, boates, clubes e demais similares, inclusive para os detentores de alvará com horário especial, os seguintes horários. Inciso 1, das 8 horas às 0 horas de domingo a sexta-feiras. Inciso 2, das 8 horas às 1 hora do dia seguinte, aos sábados e vésperas de feriados. Parágrafo 1º. O funcionamento do estabelecimento até o horário máximo fixado nos incisos deste artigo dependerá de concessão de alvará com horário a ser expedido a critério do Poder de Polícia Municipal, observado a legislação vigente. Parágrafo 2º. Caso o estabelecimento queira ultrapassar o horário, fica estabelecido ao interessado a requerer junto à Prefeitura Municipal, um alvará especial, recolhendo uma taxa de 11 UFMG. Parágrafo 3º. A concessão de alvará especial por parte do Executivo fica condicionada à apresentação pelo estabelecimento comercial auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Artigo 2º. Fica proibido a venda de bebidas alcoólicas de litro ou garrafa nesses estabelecimentos durante horário noturno. Artigo 3º. Será considerada infração passiva de punição a prática dos seguintes
condutas criminosas no interior dos estabelecimentos comerciais que funcionem no período noturno. Inciso 1. O comércio ou consumo de tóxico. Inciso 2. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Inciso 3. Venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Inciso 4. Outros atos que venham atentar contra a proteção legal a menores ou desobedeçam os critérios estabelecidos nesta lei para o funcionamento destes estabelecimentos. Inciso 5. Fica definido que ao redor dos eventos religiosos será através de um decreto do Executivo Municipal, observando-se a necessidade da população e o enorme número de público presente no local, a proibir a venda de bebida alcoólica no recinto, das 17 horas até 17 horas do dia seguinte, a partir do recebimento do ofício estabelecendo as horas do evento. Festa dos padroeiros nos bairros da zona rural. Inciso 6. Festa dos padroeiros nos bairros da zona rural. Inciso 7. Dias da Romarias de Nossa Senhora da Ajuda no bairro Capela do Alto. Inciso 8. Para efeito deste artigo, ficará de responsabilidade do coordenador do bairro ou dos eventos protocolar um ofício ao Poder Público, à Polícia Militar e ao Conselho Tutelar comunicando os eventos. Inciso 9. Ficando de responsabilidade do fiscal público notificar com antecedência cada estabelecimento e fiscalizar. Parágrafo 1º. As condutas criminais acima dependerão de constatação e lavratura de ocorrência por parte da Polícia Militar, Poder Público e ao Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. O estabelecimento infrator será autuado com aplicação de multa correspondente a 5 salários mínimos e suspensão de até 30 dias de seu funcionamento. Artigo 4º. Havendo a reincidência, o estabelecimento comercial terá seu alvará de licença municipal definitivamente cassado. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo, desde já, autorizado a celebrar os convênios que entender necessário para a integral execução desta lei municipal. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar esta lei municipal no prazo de 30 dias, dando publicidade a todos os estabelecimentos tratados nesta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário for. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado eventuais disposições em contrário, especialmente os termos do inciso 12 e 13 do artigo 1º da Lei nº 1463, de 17 de abril de 2006. Guapiara, São Paulo, 4 de novembro de 2015. João Egídio Mendonça Teixeira, vereador. Mensagem número 025/2015, Guapiara, em 4 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente a todos os meus nobres pares, encaminhamos à apreciação do douto e soberano plenário desta Casa Legislativa o projeto legislativo de lei municipal número 025/2015, de 4 de novembro de 2015, que dispõe sobre o horário de funcionamento dos bares, lanchonetes, boates, danceteria, clubes e demais estabelecimentos comerciais similares no município de Guapiara e da outras providências correlatas de minha autoria. A referida propositura tem amparo no artigo 10, parágrafo 15, 16 e 28 da Lei Orgânica Municipal, que confere ao Poder Executivo Municipal a prerrogativa de conceder e renovar alvará de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, podendo o Poder Público, amparado em lei municipal, promover inclusive a cassação de alvará de licença, quando o estabelecimento vier a exercer suas atividades de forma prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou bons costumes,
fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento, podendo também o poder público regulamentar as atividades urbanas, fixando condições e horário para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observado as normas federais pertinentes. Desta forma, fundada no exercício do poder de polícia, visa a presente lei conferir instrumentos ao município para que intensifique a fiscalização nos estabelecimentos comerciais que vem prejudicando o convívio em sociedade, a tranquilidade e o sossego público. Na certeza de contar com a unânime acolhida por parte dos demais componentes deste colegiado, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, João Egídio Mendonça Teixeira, vereador preponente. Após a leitura, comunico que o projeto está apenas sendo apresentado nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça e Orçamento e Finanças, para que as mesmas analisem e apresentem seus pareceres, para que possamos deliberar em uma das próximas sessões. Solicito do secretário a leitura do projeto de lei complementar número 07/2015, de autoria do Executivo Municipal. Guapiara, 11 de novembro de 2015, ofício AS/GP número 721/2015. Senhor presidente, pelo presente instrumento, após preliminarmente cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 007/2015, de 11 de 11 de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos de agente de combate às endemias e da outras providências, solicitando que seja o referido submetido à apreciação e aprovação do douto plenário desta Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Mensagem número 007/2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos a douta e soberana apreciação deste egrégio plenário, o projeto de lei complementar municipal número 007, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos de agente de combate às endemias e da outras providências. Cuida a referida proposta de alterar o anexo 3º da lei municipal que introduziu o atual quadro de pessoal do município, visando única e exclusivamente a criação do cargo de agente de combate às endemias, nos termos da Lei Federal número 11.1350/2006. Com a iniciativa, estaremos atendendo às determinações legais e, ainda, promovendo um melhor atendimento de nossa saúde pública, associado ao fato de promoção de ações preventivas e tratativas no combate especialmente de situações epidêmicas e preventivas. Paralelamente, estará criando também uma nova possibilidade de trabalho à nossa população, gerando mais fonte de rendas e perspectivas aos nossos munícipes, considerando que, para tanto, deverão ser submetidos a processo de seleção pública, observando os princípios da administração pública. Cabe ressaltar que os cargos ora criados por esta normativa deverão atender às necessidades de atendimento sanitário municipal, estando inclusive submetidos os candidatos às normativas trabalhistas, bem como destinar-se-ão ao exercício da atividade em bairros. Certo que poderemos contar com a indispensável colaboração, participação e compreensão dos ilustres vereadores, renovamos nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente,
Jorge Sabino da Costa, prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Projeto de Lei Complementar Municipal número 007, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos de agente de controle de endemias e da outras providências. Jorge Sabino da Costa, prefeito do município de Guapiara, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no anexo 3º da Lei nº 1172/1998, alterado pela Lei nº 1366/2003, o cargo público de agente de combate às endemias, ACE, que comporá o quadro permanente da Estratégia de Saúde da Família, com salário quantitativos, requisitos e atribuições definidas, respectivamente, como abaixo especificado. Do cargo, agente de combate às endemias, número de empregos, 02, referência salarial, 01, requisitos, ensino médio completo e conclusão de curso de formação inicial e continuada. Parágrafo único. O agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. Artigo 2º. Os agentes de combate às endemias sujeitar-se-ão ao regime jurídico seletista e terão jornada diária de trabalho de 8 horas e semanal de 40 horas. Artigo 3º. A investidura no cargo público de agente de combate às endemias dependerá de aprovação prévia em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício de suas atividades. Parágrafo 1º. O edital do processo seletivo público deverá ser divulgado pelo menos uma vez e com antecedência mínima de 20 dias da realização das provas, em jornal de circulação local e regional, na imprensa oficial do município, bem como em outros meios que ampliem a publicidade do certame. Parágrafo 2º. O prazo de validade do processo seletivo será de no máximo 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 3º. Se adotada no processo seletivo público a modalidade de provas e títulos, esses títulos deverão guardar pertinência com as atividades desempenhadas e terá caráter meramente classificatório. Artigo 4º. Aplica-se aos agentes de combate às endemias as demais disposições da Emenda Constitucional 51/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006, no que couber. Artigo 5º. Para a cobertura das despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar ou especial no orçamento do município, observados os regramentos da Lei Federal nº 4.320/64, bem como proceder às alterações necessárias no PPA e LDO, visando a harmonização destas peças legislativas. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento fiscal, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Guapiara, São Paulo, 11 de novembro de 2015. Jorge Sabino da Costa, prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Após a leitura, comunico que o projeto está apenas sendo apresentado nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças e Saúde e Assistência, para que as mesmas a analisem e apresentem seus pareceres, para que possa ser deliberado em uma das próximas sessões.
Passando para a ordem do dia, solicito do secretário a leitura do projeto de lei municipal 020/2015, de autoria do Executivo Municipal. Guapiara, 17 de novembro de 2015, ofício SA/GP número 734/2015. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 020, de 17 de novembro de 2015, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1907, de 25 de março de 2015, e da outras providências, solicitando que seja o referido submetido à apreciação e à aprovação do douto plenário desta Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Mensagem número 020/2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, colenda Câmara, cumprimentando-lhes cordialmente, encaminhamos ao douto e soberano plenário desta Casa Legislativa os termos do projeto de lei número 020/2015, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 1907, de 25 de março de 2015. Tem por finalidade o projeto de lei adequar a concessão do comodato, que já foi autorizado ao período mínimo exigido para que a cooperativa possa receber os investimentos e celebrar os convênios com os entes governamentais, a fim de propiciar o incentivo das atividades a que se propõe. Desta forma, na certeza da pronta acolhida, antecipadamente agradeço a todos os parlamentares. Nada mais a tratar, subscrevo atenciosamente Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 020, de 17 de novembro de 2015, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1907, de 25 de março de 2015, e da outras providências. Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal de Guapiara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal número 1907, de 25 de março de 2015, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O comodato autorizado deverá ser celebrado por meio de instrumento contratual pelo prazo determinado de 20 anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos, bem como rescindido a qualquer momento, acaso não atendidos os preceitos do artigo 3º. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais normativas não afetadas pela presente legislação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 17 de novembro de 2015, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Após a leitura, comunico a todos que, por se tratar de um projeto encaminhado em regime de urgência urgentíssima, os pareceres das comissões estarão dispensados. Coloco o projeto em primeira discussão. Como ninguém se colocou para discutir o projeto, eu quero apenas aqui, porque o projeto faltou alguma coisa de clareza aqui. Muitas vezes os nossos colegas aqui estão meio perdidão aí. O que ocorre é o seguinte: esse projeto ele está alterando o prazo de mandato da cooperativa, Corpeorg. Nós aprovamos aqui
um tempo de 10 anos. Mas o que ocorre, o pedido deles até de urgência, urgentíssima, é devido porque eles estão com um projeto encaminhado, acho que parece que é o governo federal, na onde, para se construir, né, que eles querem montar um barracão, né, para se trabalhar, para se montar o seu projeto, industrialização dos produtos da agricultura, né, e nesse projeto exige que no mínimo seja 20 anos. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Alterando aquele prazo do comodato do terreno que foi cedido a essa cooperativa, né, apenas alterando, era 10 anos, nós estamos hoje passando para 20 anos o prazo do comodato, devido à exigência, acho que do Ministério da Agricultura. Né, isso só para deixar claro aos nobres colegas, né, do que se trata apenas esse projeto. Não existindo, né, mais quem queira discutir, coloco em votação. Dorvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Col. Eu voto sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. Meu voto é sim. José Flávio. Meu voto é sim. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei, em primeira votação. Antes de deixar a tribuna à disposição dos nobres colegas, quero aqui, né, lembrar, eu já falei na sessão anterior, lembrar que amanhã é dia, né, de a gente fazer aqui, então, aquele debate sobre o LOAS, né? Então, estamos todos convidados para amanhã às 9 horas, né, estarmos aqui para nós discutirmos, né, a questão do LOA, né, a audiência pública. É muito importante que nobres colegas estejam aqui amanhã para que possamos fazer, né, uma boa discussão na questão do LOAS, e assim acompanhar e ver as aplicações do recurso do nosso município naquilo que vai ser aplicado. Então, né, convido mais uma vez os nobres colegas para não faltar e trazer também mais pessoas, e a vocês que estão no plenário também. É importante que você esteja presente, é importante que nós, munícipes, né, acompanhem, porque é dali que vai ser direcionado como vai ser investido, né, principalmente o dinheiro do próximo ano. Deixo a tribuna à disposição dos nobres colegas. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, a todos os vereadores, dona Maria. Cumprimento também aos funcionários desta casa, Dr. Carlos Barbosa, nosso assessor, assessor jurídico. Cumprimento carinhosamente o ex-vereador Kiko, o Guto Sacomano, o Glória, o Nerei, funcionário público Vramir, o Vardinho, o Gessé, a todos presentes no plenário. Serei breve, devido a estar um pouco gripado, mas não poderia deixar de fazer o uso da palavra hoje. Bom, senhor presidente, eu queria comunicar que a emenda parlamentar no valor de R$150 mil, que foi solicitado por mim, através do nosso deputado federal Guilherme Múcio, já está na conta da Prefeitura Municipal. Eu recebi um telefonema esse dia do prefeito, e esse dinheiro vai ser usado para comprar equipamentos para o nosso hospital. Inclusive, já está sendo licitado, e muito em breve aí já vai ser investido esse dinheiro para compras de equipamentos em geral para o nosso querido Hospital Municipal. Também gostaria de, neste momento, agradecer ao senhor prefeito, que, em reunião com os moradores dos Pinheiros dos Nunes, bem especificamente a estrada que entra no sítio do Queirozinho, o antigo sítio do Mário, a chácara popular, famosa chácara do Mário, tem uma estrada que liga
e sai lá na estrada do Orical. A estrada estava intransitável, não tinha pedra. Pra você ter uma ideia, para me descer de moto, deu trabalho. E como eu vi que a urgência era, né, tinha que tomar uma providência imediata, eu liguei para o prefeito. Eu não tenho muito costume de fazer isso, prefiro fazer indicação, mas enfim, eu liguei para o prefeito, e no outro dia ele já mandou a equipe lá, coordenada pelo Chiquinho, cortaram a estrada, colocaram pedra, e voltei ao local de novo e ficou muito, muito boa a estrada. Então, cumprimento e agradeço ao senhor prefeito por ter atendido esse meu pedido. Também apresentei nas sessões anteriores um pedido de uma recuperação num bueiro, uma saída de água aqui na Vila Ribeiros, próximo à casa do senhor Tel, próximo à casa do senhor João Pedroso, onde, quando chovia, alagava as residências para o lado de baixo da estrada. E fiz a indicação aqui nesta casa, foi protocolado, levei o xerox para os moradores de lá, e prontamente, coisa de 4 ou 5 dias também, o prefeito esteve lá com a equipe de obras, coordenada pelo José, se não me falha a memória, o coordenador de obras é o Zé Roberto. E fizeram um serviço muito bem feito também lá, no qual a população ficou muito contente. Então, gostaria também de agradecer ao prefeito por ter atendido esse meu pedido. No mais, é só, senhor presidente, gostaria de agradecer o momento e o espaço. Uma boa noite a todos. Queria saudar o nosso presidente, o nosso vice-presidente. Queria saudar, em nome da Maria Cláudia, os vereadores. Queria saudar o nosso ex-vereador Kiko Pássaro. Queria saudar todos, o pessoal aqui presente. Queria saudar pelos pesares do falecimento do nosso colega Giel, da dona Geralda. Dona Geralda, me lembro que ano passado eu fiz uma moção de aplauso aqui pelos 102 anos de vida, né? E também hoje colocar o meu pesar pelo falecimento da dona Geralda, né, que 102 anos para a gente viver, né, é uma vida, né? E também o nosso companheiro Gisel também, que nos deixou de repente, né, pessoas que, para mim, uma pessoa muito importante, que só ali naquele armazém faz mais de 20 anos que eu faço compra ali, sou freguês daquele pessoal ali, sempre que eu estava na cidade, a gente estava lá conversando com ele e nos deixou de repente, né? E queria pedir que Deus dê força para a dona Cida, né? Porque a gente, como é mãe e pai, como eu tenho falado, né? A gente sempre espera que o filho sepulte a gente, né? E muitas vezes Deus nos surpreende aí e acaba a coisa acontecendo diferente, né? Queria também agradecer o Marquinho, o Edson, pela indicação lá do bairro do Alecrim, no qual também estive lá, vi o problema com o seu Carlos Domingues, que foi ex-vereador dessa casa, que ontem até protocolei um ofício na prefeitura, fomos juntos ver lá a questão da estrada, que está feio, né, mesmo, está difícil na situação do seu Carmo, onde que vi comentário que vários moradores procuraram o pessoal aqui, mas o pessoal disse que não ia fazer porque é município de Itapeva, né? Mas eu tive o prazer de estar conversando com o ex-prefeito Virgílio Passo, que me disse várias vezes que aquela estrada eles cuidavam, né? E também ontem tive na casa do ex-prefeito Flávio de Lima, a gente tomou um café, onde ele disse que também ele sempre cumpriu com aquela estrada. Mas deixei claro para ele, falei, seu Carmo, vamos esperar, aguardar. Já pedi uma audiência com o nosso Roberto Comeron, qualquer coisa a gente vai no Comeron, a gente conversa, porque o importante é resolver o problema, né? Que não pode aquele pessoal lá ficar sem estrada e na situação que está. Também tive no quilômetro 5, onde que a gente viu a situação dos nossos agricultores, né? Para
tirar a mercadoria lá, o pessoal está sofrendo, né? A gente fez uma indicação também dizendo do problema que está lá. Triste você ver os caras tá escolhendo tomate no tempo, tá removendo tomate talvez até na costa, quase 200, 300 metros, e como você disse o colega lá também, que o Flávio de Lima fazia a estrada para ele até lá embaixo. Então, quer dizer que fica triste para a gente ver por que não está acontecendo. Outra coisa que eu queria falar também era a questão da luminária. Eu entrei com um requerimento hoje, se eu não me engano, protocolando, porque a gente vê que todo o nosso pessoal está pagando a luminária e nós não temos luminária. Esse dia até que, se vocês entrarem no meu Face, vocês vão ver lá que coloquei lá, eu recebi no WhatsApp esses dias, no bairro da Minercal, protocolei aqui no dia 10, já, no dia 9/10, um ofício ao prefeito, solicitando para que a questão da luminária lá, se você chegar no bairro do Aral, dessa hora aqui, você vai enxergar uma luzinha pequenininha lá no fundo, que é a igreja da congregação, né, onde frequenta aquele pessoal lá, que não tem condição mesmo daquele pessoal de idade tá andando ali, inclusive já houve até assalto lá, né. Então, quer dizer, é uma coisa que espero que a gente solucione aquele problema lá, né, porque é triste, né, você vê, todo mês está vindo na conta vossa a cobrança e você não tem o serviço. Eu estou falando do bairro da Minercal, mas a gente vê que no município inteiro essa coisa precisa ser solucionada. Queria também parabenizar aí o presidente por ter colocado o projeto de lei da minha autoria aí, que era 019, passou para 025, né? Tive o prazer de estar com a promotora ontem, né? No qual ela ficou com o projeto e veio nos cobrando essa questão de resolver essa questão daqui, que, igual eu falei para ela, não está na minha mão, já lá foge, né? Porque eu sempre uso dizer para o pessoal, quando está na mão do vereador é fácil, mas quando ela começa a tramitar de maneira diferente dela, foge do controle. Então, eu falei para ela, está na mão do presidente. Na hora que o presidente dizer que nós vamos votar, né? Tem várias pessoas aí, várias autoridades querendo usar a tribuna, espero que possa concorrer esse projeto na próxima sessão, para que esse pessoal venha fazer inscrição para, no dia da votação, usar a tribuna, né? Que é um direito do pessoal. E também queria fazer o seguinte, e colocar meus repúdios aqui aos conselheiros tutelares de Guapiara. Aquele que, não todos, mas aquele que eu achei que agiu de má fé, porque nosso companheiro João Carlos Menck aí, até fiquei triste saindo do fórum lá, ele foi chamado pela promotora, onde que foi denunciado por ruptura de criança, né? Caso que a gente sabe que não é, né? Quem que é o João Carlos Menck, que é a esposa dele, para fazer repitar uma criança, né? Pelo amor de Deus, gente, ele, o homem que nós conhecemos, né, a mulher que conhecemos, era muito mais fácil o pessoal do conselho chamar ele, dizer que é o interesse, mas graças a Deus deu certo, que foi tudo as coisas é por Deus, eu falo, porque até foi melhor para ele, porque a promotora já autorizou ele fazer uma guarda provisória e ficar com... Então, quer dizer que é tudo por Deus, né? Que as coisas não adiantam. A gente, alguma vez, um é contra a gente, mas do outro lado, Deus dá aquela força para a gente passar, porque hoje, será que seria melhor a criança para cartório ou arrumar um lar, ir para né, ficar junto lá, num larzinho, né? Nós precisamos começar a aprender a trabalhar essas coisas aí, não chegar lá só notificando e mandando pagar a trajetória. Isso gera mais custo para o poder público. Nós precisamos ver se não tem parente que queira, se não tem uma pessoa. Então, quer dizer que pessoa para ser conselheiro hoje, eu sempre falo para o pessoal, tem que dar uma aula, tem que ter sinceramente, aí não dá, que não, infelizmente, vindo nos ajudar, complica. E pessoas que alguma vez agem de má fé. Nós não podemos agir de má fé, a gente tem que agir em cima da lei, né? A lei, para quem conhece o Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, você já vê lá o que ele diz lá, você tomar o tramo da coisa. Então, mas aqui em Guapiara é assim, aqui em Guapiara, muitas vezes, o pessoal leva para o lado político, né? E as coisas não é assim. Eu acho que uma denúncia hoje para a gente fazer contra uma pessoa, a gente tem que ver bem, porque o artigo 19 do Código Civil diz claro lá que a gente pode pedir por danos morais. Então a gente tem que fazer com documento, né? Não fazer assim de qualquer maneira. A gente tem que fazer coisa certa. Porque lá na frente vai dar problema, porque eu acho que a gente não pode deixar ninguém rebaixar a nossa reputação, não. Nossa reputação tem que ser respeitada. Então eu, quando faço uma denúncia, eu faço baseado em documento. Não faço assim de qualquer jeito. E gostaria que quem fizesse denúncia contra mim, que desse a cara, não mandasse o outro assinar por aí. Igual estive sabendo aí que tem um coitado, um colega aí que vai assinar uma repetição contra eu, que felizmente não tem nem condição de assinar, né? Porque ele não sabe do que está acontecendo.
Então, a pessoa dê a cara. Você vai assinar lá, diga assim, ó, é meu nome aqui, ó. É eu que estou assinando. Porque é tão bonito a gente... Porque tudo que eu faço, se quiserem virar minhas coisas aí, ver, achar se eu tenho alguma coisa errada, pode achar e pode denunciar, mas só que coloque seu nome lá. Isso que eu queria deixar aqui hoje, essas falas, meu senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Em nome da dona Maria Correia Coll, vereadora, qual cumprimento a todos os colegas vereadores. Quero cumprimentar a todos os visitantes dessa casa, funcionários dessa casa, o nosso assessor jurídico, o doutor Carlos. E quero também aqui agradecer os vereadores, né, desse projeto, dessa alteração do projeto da Cooperorg, né, que é a cooperativa que tem lá quase 260 famílias cadastradas nela, e que tem um projeto de lei que nós aprovamos já nessa casa, todos os vereadores ajudaram essa cooperativa, só que o governo do Estado e federal, para poder fazer qualquer financiamento de construção nesse terreno, nesse comodato, eles exigem 20 anos, não apenas 10 anos. Então, teve que mudar esse artigo, conversei com vários vereadores e deixei para que o presidente da Câmara também desse umas planadas sobre o projeto, o porquê que estava sendo mudado. E agradeço mais uma vez os vereadores por ter ajudado nesse projeto de lei, aonde nós precisamos de coisas para o município, para a agricultura, até, inclusive, esses dias, no dia 4 desse mês, nós tivemos com o presidente da Câmara, na Assembleia Legislativa de São Paulo, cuidando também de umas emendas parlamentares para o município de Guapiara, para a infraestrutura, para a agricultura, e outras emendas. Inclusive, ontem estive em São Paulo, junto com o prefeito, confirmando de novo umas emendas. O doutor Carlos esteve com nós lá na Assembleia Legislativa, para que nós traga coisa boa para o município, como acho que todos os visitantes dessa casa, os internautas que estão nos ouvindo, vê que essa Câmara está empenhado a fazer o melhor para o município, né? Porque o nosso município depende do nosso empenho dessa casa, que graças a Deus está trabalhando de comum acordo para conseguir várias coisas para esse município de Guapiara. E também quero agradecer várias e várias coisas, que são muitas, que o prefeito tem atendido meus pedidos. E também eu queria dizer aqui, o colega o vereador Alexandre, que eu também tenho que agradecer ao prefeito municipal por aquele serviço lá da Vila Ribeiro, porque eu fiz um ofício, que protocolei no começo de setembro para ele sobre aquele serviço, e todos os dias que eu sempre subo na garagem, 7 horas da manhã, eu conversava com ele. Aí ele falou para mim também, o senhor Alexandre protocolou, também mandou um ofício, não é ofício, indicação, desculpa, foi uma indicação, aí nós vamos fazer. Eu falei, não tem problema, eu já mandei, inclusive também, né, eu já fiz aqui dentro de Guapiara, que eu tenho vários ofícios ali para Vila Ribeiro, como tem aqui a placa dos taxistas, eu coloquei também, tenho também protocolado em setembro, tenho também lá da Ponte do Padilho, do dia 22 de setembro também, que eu coloquei um ofício na mão, protocolado direto na prefeitura. Tenho também do bairro Santana, Santaninha, Santanão, em vários bairros, né, eu tenho um ofício, eu converso com ele e protocolo na mão. E daí vocês viram como essa casa está empenhada, porque eu estava empenhado a resolver o problema lá que desce lá na Vila Ribeiro, lá da água que afoga a tubulação. O senhor Alexandre também estava preocupado e, graças a Deus, está resolvido. E tem emendas parlamentares que ele já foi buscar, que o vereador, os outros vereadores também foram, né? Então, essa casa tem que trabalhar assim em harmonia mesmo, porque, graças a Deus, está trabalhando, todo mundo pede, corre atrás. Então, eu acho que, nesse jeito, o município vai para frente. E não poderia deixar também de dizer que a gente tem expresso meu sentimento à família da dona Geraldina, que também faleceu com 102 anos de idade. Conheci aquela mulher desde os meus
dos meus 6, 7 anos de idade, trabalhando, uma mulher lutadeira que criou os seus filhos, e agora veio a falecer. Mas também a gente expressa meu sentimento à família do senhor Josiel, que é uma pessoa também de luta no nosso município, que também é merecedor da nossa condolência aqui dentro dessa casa. Mas também quero dizer que, se Deus quiser, essas pessoas não morreram, mas passaram dessa vida para outra, porque eles tiveram assim, a participação deles, a ajuda na população do município de Guapiara, ajudaram a contribuir para o município, para o Estado e para o nosso país. Então, Deus também vai dar a vida eterna para eles, com certeza. E também quero dizer aqui nessa casa que toda a nossa luta, se Deus quiser, Deus vai abençoar, que nós vamos ter muito êxito para a população guapiarense, porque nós estamos aqui de passagem, né? Que Deus deixa nós aqui para nós fazer o nosso trabalho, e enquanto a gente estiver nesta casa cuidando do município com a nossa responsabilidade, nós também vamos lutar. Que assim também como tem, desculpe, senhor Francisco Pássaro, de eu esquecer de mencionar o seu nome, mas do ex-vereador, que também já contribuiu bastante para o nosso município, que cada pessoa que passou por aqui contribuiu para que o nosso município fosse levado a cada dia às construção, levado na educação, na saúde, e todo o movimento do nosso município, que tem hoje, se deve às pessoas que por aqui passaram nessa casa. Meu muito obrigado. Solicito do vice-presidente para que ocupe o meu lugar, para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário. Boa noite a Maria Correia Col, no qual cumprimento todos os nobres colegas, vereadores desta casa. Boa noite ao doutor Carlos, assessor jurídico, aos funcionários desta casa. Boa noite ao GCE, aqui presente, no qual cumprimento a todos os visitantes no dia de hoje, presente nesta plenária. Boa noite também aos internautas, que nos acompanha todas as sessões desta casa. Senhor presidente, hoje o que me traz aqui a fazer o uso da tribuna são vários aspectos que eu considero importante ao nosso município, ao nosso estado e ao nosso país. Mas quero primeiramente iniciar aqui a minha fala também saudando aqui a presença do nobre colega aqui, que foi vereador desta casa, o Francisco Pássaro, Obrigado pela presença do senhor aqui, vereador. Também quero aqui lembrar dos nobres colegas, falecido também, a dona Geralda, da nossa família, falecida aí no dia de domingo, aos 102 anos, pessoa que viveu nesta terra, que deu a sua contribuição, como foi dito aqui, muito importante de vida, devido ao acolhimento, principalmente aos mais pobres, a história de vida dessa mulher. Então, com certeza ela cumpriu com seu dever aqui na terra. E outra pessoa também importante, que é o Gesiel, pessoa também que contribuiu muito para o nosso município, tendo também seus exemplos de boas qualidades de vida vivida em nosso município. Então, nós queremos aqui deixar nossas condolências a todos os familiares dessas duas famílias importantes para o nosso município. Senhor presidente, aqui hoje nós votamos o projeto que altera, que era da liberação de autorização para que o prefeito pudesse estar dando em comodato aquele terreno para a cooperativa da Cooperorg. Hoje nós votamos aqui, como falou o nobre colega Gilberto, que é alterar por necessidade, porque os governos, tanto estaduais e federais,
exige que, no mínimo, seja um comodato de 20 anos. Só que é um projeto que houve o bom entendimento de todos os nossos colegas. Então, eu quero aqui também agradecer aos nobres colegas pela compreensão, né, de ter que votar mesmo de extrema urgência esse projeto, né? E nós sabemos que, quando se trata de projetos importantes e que vêm de encontro com a necessidade do nosso povo, principalmente do nosso povo guapiarense e aqueles da roça, né, a gente fica agradecido pelo entendimento, porque são projetos que podem aí trazer a qualidade de vida, a melhoria de vida, principalmente a população sofrida do nosso município, e que é o carro-chefe também, né? Nós hoje sabemos que a agricultura é o carro-chefe do nosso município e que precisa ser cada vez mais valorizada, trabalhada, e quando há grupos de iniciativa desta, né, de fazer a valorização, agregar mais valor, né, nos produtos, é lógico que esta casa, com certeza, está empenhada em ajudar no desenvolvimento do nosso município, ajudando a agricultura. Ajudando a agricultura, nós estamos desenvolvendo nosso município, porque com a agricultura é que gira o nosso município. Se uma agricultura for forte, com certeza o nosso município é forte. Mas se for uma agricultura enfraquecida, todos sofremos e passamos as consequências, né? Então, é importante que nós tenhamos sempre esse intuito de observação da importância quando se trata de um projeto da agricultura e que vem de pessoas que estão trabalhando para fazer da vida dessas pessoas uma melhor qualidade de vida. Mas também o que me traz aqui hoje também é um outro assunto que eu considero, né, que ainda não foi indagado nesta casa. Ainda eu posso dizer que não foi indagado ainda também pela classe aqui de nosso município, que é a questão da educação. Nós estamos, nos últimos dias, acompanhando e vendo a mudança da educação a nível do Estado. E nós vemos o que está para acontecer referente à educação do Estado, né, que é fechar várias salas de aula no Estado inteiro. Com isso, com certeza, várias pessoas vão perder seu emprego, né, vão ter dificuldade, mas o mais preocupante é que a qualidade da educação, com isso também, com certeza, estará sendo perdida. E é preocupante também, porque se fala do remanejamento também, e que isto deve ocorrer, ou que já está ocorrendo aqui em Guapiara, que é o remanejamento dos alunos de uma escola para outra. Hoje, se vocês observaram na Folha de São Paulo, nós pudemos ver que escolas dos centros, né, de São Paulo estão sendo fechadas. E para onde estão indo esses alunos? E a preocupação dos pais, né? Então, a gente está vendo que está indo até para as periferias do Estado, essas crianças. E aí os pais estão revoltados, preocupados, né, com a questão. Mas é preocupante porque nós perdemos a qualidade da educação. Quando nós te falamos que a educação é a base, é o centro de tudo, né, para melhor qualidade de vida, para um desenvolvimento melhor do nosso país, aí nós vemos essa situação, né, que é fechamento de escola. Eu, né, hoje, né, me coloco para falar desses assuntos e espero as pessoas, né, ligadas à educação, principalmente os professores que quiserem, né, a gente está aberto para fazer um diálogo e debater e ver o que é possível para que a gente possa tentar impedir que fato como esse ocorra, porque eu acho que nós estamos regredindo na educação com isso. Nós não estamos avançando, não é para melhoria, né, mas sim para regredir a educação. Porque quando se fala em remanejamento de salas de aula, nós podemos observar o seguinte, que a sala que tem hoje, trabalha com 20, 25, 30 crianças, ela vai ser colocada em outra sala, vai virar uma montoeira de criança, né? Nós temos que parar e analisar como vai ser essa educação, se hoje o professor tem dificuldade, né, para atender uma sala com 20, 25 pessoas, vocês imaginem aí com 30, 40, 50 crianças, numa sala de aula, para que o professor possa dar conta. Gente, eu trouxe esse assunto no dia de hoje para que nós dessa casa possamos analisar e ver o que nós podemos fazer para que isso não ocorra.
porque com isso é a educação dos nossos filhos, dos nossos netos que estarão sendo comprometidos. E convido aos nobres colegas que na próxima sessão nós possamos estar passando nesta casa uma moção de repúdio quanto a essas atitudes referentes à educação que está sendo tomada dentro, né, do nosso Estado, fazendo que nós perca a qualidade da educação, fazendo que várias pessoas possam perder, né, o seu posto de trabalho também, mas mais preocupante é aquilo que eu disse, que é perdendo a qualidade e não sabendo o que vai ocorrer. Hoje nós já sabemos, né, que a educação ela tem muita dificuldade, né? Hoje nós vemos a aprendizagem dos nossos filhos, nós vemos a dificuldade, como eles têm dificuldade para aprender na escola. Agora imagina um amontoado de crianças. Então é isso que eu queria dizer no dia de hoje e conclamar os novos colegas para que a gente possa estar apresentando uma moção de repúdio na próxima sessão e encaminhando a Secretaria da Educação do Estado. Meu muito obrigado e boa noite a todos. E não havendo mais nada a se tratar nessa 38ª sessão ordinária, declaro a mesma encerrada e em seguida convoco os edis para a 27ª sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Boa noite, senhoras e senhores vereadores e a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo a mão do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis para esta sessão. Saúdo novamente, senhor presidente, vice-presidente, segundo secretário, senhora e senhores vereadores, a todos os presentes, internauta que nos assiste, em especial o ex-vereador Francisco Pássaro, muito obrigado pela sua presença. Esta casa se sente honrada com a sua presença aqui nessa data. 27ª sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 17 de novembro de 2015. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a essa 27ª sessão extraordinária. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença sobre a proteção de Deus Nosso Senhor, reiniciamos nosso trabalho. Está aberta a 27ª sessão extraordinária desta casa. Sala das sessões, em 17 de novembro de 2015. Passando para a ordem do dia, indago ao nobres edis a necessidade da leitura do projeto 020/2015 de autoria do Executivo Municipal. Sendo dispensada a leitura, coloco em segunda discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Como não tive o tempo aqui, não por sua senhoria, mas por um cochilo meu aqui. Diante do que já ouvimos a respeito desse projeto, desse convênio, desse comodato, como ouvimos as palavras do nobre colega Gilberto, que ele possa intermediar junto a estes associados do esforço que aqui fizemos cada um dos nobres colegas para que as coisas não sejam distorcidas como tem acontecido por parte do presidente desta entidade. Então, eu peço simplesmente isso, que haja o reconhecimento desta colenda casa pelo esforço, pelo entendimento que cada nobre colega aqui teve em relação a esta matéria enviada pelo Executivo, que de fato não se faz esse convênio com um prazo de 10 anos, e sim de 20 anos. Então, este é o meu pedido e o nosso agradecimento, é claro, diante
aqui do plenário, de cada nobre colega, pelo entendimento da urgência urgentíssima desta matéria. Por questão de ordem, senhor presidente, eu peço desculpa ao nobre colega vereador, que eu esqueci de mencionar isso mesmo, mas cada vez que acontece, que na outra vez aconteceu na votação, todos os vereadores foram favoráveis. Eu cheguei numa reunião lá onde tinha acho que umas 260 e poucas pessoas lá. Eu disse isso, que a Câmara de Vereadores tinha colaborado na votação do terreno e também no comodato do trator. E a mesma coisa eu vou fazer agora, porque esse aqui, né, é uma coisa que a nossa casa está empenhada pela agricultura do município e por todas as outras obras e outras coisas do município, outros afazeres do município. Essa Câmara está empenhada, graças a Deus, nós estamos tendo assim, né, uma graça de Deus de trabalhar unido, e se Deus quiser, pode estar tranquilo, que isso vai ser mencionado na reunião, para o presidente e para todas as pessoas que lá participam. Só questão de ordem, nobre colega, José Flávio. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque eu acho que a pergunta do senhor causou, né, acho que alguns podem, que é a distorção do presidente desta casa. Então, eu gostaria que o senhor, né, esclarecesse um pouquinho melhor. Então, obrigado. Não existindo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação. Dorvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Coll. Meu voto é sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. Meu voto é sim. José Flávio. Meu voto é sim. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada por todos e diz presente em segunda votação. E não existindo mais nada a se tratar nesta 27ª sessão extraordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que todos tenham um bom retorno aos seus lares com a proteção de Deus.